Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Aqui no canal Piuí já falamos algumas vezes de filmes amaldiçoados. E até já fizemos a saga A Profecia, que tem várias maldições envolvidas. Mas com certeza, a saga mais amaldiçoada da história é Poltergeist. Em nome do Pai. Essa saga surgiu na década de 80 e ficou muito popular não só por aquela imagem memorável de uma criança ao lado de um televisor, mas também por todos os casos sinistros que aconteceram na vida real com as pessoas que participaram desses filmes. Sinistro! E hoje aqui no canal Piuí a gente vai trazer o enredo dos filmes de Poltergeist, diversas curiosidades, também os relatos sobre essas maldições e, claro, vamos dar a nossa opinião sobre tudo isso. Então apague as luzes do seu quarto e assista esse vídeo na televisão, porque assim você vai ser transportado para dentro do canal Piuí e poderá fazer com a gente a saga Poltergeist. Que alegria! Nos filmes a menininha entrava na TV e era um mundo de escuridão, de trevas. Aqui a pessoa entra na TV e é um mundo de alegria, diversão e companheirismo. E boleto pra pagar. Muitas maldições aconteceram com o pessoal envolvido nos filmes de Poltergeist, mas mais maldições acontecerão com você que assiste o canal Piuí e não deixa like. Nos anos 80, Steven Spielberg era rei, porque um pouco antes dos anos 80, ali em 75, ele tinha feito o filme Tubarão, que foi um grande sucesso, levou muita gente para os cinemas. Ali em 78, ele fez Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Em 81, ele fez Caçadores da Arca Perdida. Então Steven Spielberg era sinônimo de filme bom e dinheiro no bolso. Como o dinheiro é bom, né? E foi justamente nessa época que Steven Spielberg conheceu dois roteiristas, Michael Grass e Mark Victor. Ele gostou dos caras, trocou uma ideia e apresentou um projeto que ele tinha de um filme chamado Além da Eternidade, que ele podia gostar, mas os roteiristas não curtiram muito. Então o Steven Spielberg apresentou um outro projeto que falava um pouco sobre parapsicologia, o tal do Poltergeist. E Poltergeist é o nome desse fenômeno que não tem muita explicação, mas que basicamente funciona assim: são espíritos que mexem em objetos, arrastam uma xícara, desligam a luz do canal Piuí, daqui a pouco ligam uma TV. São espíritos que conseguem mexer em objetos físicos. Esse projeto sim deixou esses dois roteiristas muito interessados e eles foram conversando com o Spielberg até que finalmente foram contratados para desenvolver essa ideia ao lado de Steven Spielberg, mas não com ele na direção. Isso porque nesse período o Spielberg estava envolvido com outro filme, um tal de ET, o Extraterrestre, e o contrato dele com a Universal previa exclusividade. Então enquanto ele estava envolvido com ET, ele não podia dirigir outro projeto. Que pena. Nesse caso, o jeito foi o quê? O Steven Spielberg ficar em casa, dormindo, sem se envolver em nada e deixar esse pessoal e um outro diretor tocarem o Poltergeist, né? Essa vai ser a minha melhor vigarice. Só que não, porque reza a lenda que Steven Spielberg foi quem secretamente dirigiu esse filme. Lançado em 1982 com um roteiro de Steven Spielberg junto com a dupla Michael Grass e Mark Victor do western Death Mark e direção de Tobe Hooper de O Massacre da Serra Elétrica. É, direção do Tobe Hooper, pero não mútil, como a gente já vai ver daqui a pouco. Uma foi a história, homem. Poltergeist, o fenômeno, não conta a história do Ronaldo, como o nome sugere, e sim da família Freeling. Lá a gente conhece o pai Steve, a mãe Diane, a filha adolescente Dana e os dois menores, o Rob e a fofinha Caroline, ou Caroline, ou Caroline, porque na dublagem eles chamam de 300 maneiras diferentes. Caroline. Acontece que além de fofinha, a Caroline também é muito da esquisitinha. Isso porque numa bela noite ela tá ali dormindo quando de repente a TV sai do ar e fica só estática, como era muito comum no passado, né? Não tinha programação na madrugada, então ficava só aquela estática. E essa imagem e aquele som de chiado parece atrair a Caroline, que se aproxima da TV e começa a conversar com vozes da cabeça dela. What do you look like?
E essa estranheza só aumenta no dia seguinte porque uma tempestade chega ali no conjunto habitacional Cuesta Verde, onde eles vivem tranquilamente. Só que a tempestade, cara, acaba deixando as crianças um pouco assustadas. Daqui a pouco o garotinho olha ali pela janela e vê aquela árvore que tem uma forma muito assustadora. E o palhaço dele também é. Eu vou dizer uma coisa, por que tem um palhaço desse em casa? Eu não entendo, cara. Esse palhaço aqui é o precursor da boneca Annabelle. Ele tava ali no quarto só pra dar medo nas crianças. Não tem outro motivo pra se ter isso numa cadeira. O que isso tá fazendo aqui? Mas vou dizer uma coisa, eu tenho inveja dessa família, tá? Porque tu viu a quantidade de brinquedo que esse guri tem? Ele tem todos os bonequinhos do mundo Star Wars. A inveja mata! Enquanto as crianças estão assustadas, o Steve tá lá com a esposa dele, Diane, de boa, na cama, brincando, conversando e fumando alguma coisa, que pode ser só fumo ali padrão ou pode ser uma outra ervinha um pouco mais perigosa. Não dá pra ver muito bem, mas eu acredito que é a Mardita, é a Jamba, porque os dois começam a rir sem parar. You gotta get your position. Você vai morrer antes do Natal. E é nessa vibe de alegria que o Steve se vê obrigado a ir lá cuidar das crianças, entendeu? Porque elas estão muito nervosas. Então ele chega lá, suspeito que meio alterado, começa a tentar enganar as crianças com uma técnica de conta até 2 quando vem um raio. Aí você não vai mais sentir medo. Funciona. 1, 2, 3. Ele funciona por 30 segundos, depois as crianças acabam tendo que dormir com os pais. E ali sim, no meio do pai e da mãe, Caroline e o Rob ficam tranquilos. Só que mais uma vez, a TV entra naquele modo de estática e a Caroline se vê atraída por essa TV. E nessa noite, ela não só fica ali conversando com a TV, como a gente vê vários espíritos saírem dessa TV e um grande terremoto atacar a casa dos Freelings. E depois que tudo isso acontece, a Caroline larga a seguinte frase para a mãe dela: eles estão aqui. They are here. Ela fala assim, com esse tom de voz. They are here. No dia seguinte, a bizarrice continua. Um copo é arrastado. Daqui a pouco, as cadeiras se organizam em cima da mesa como se fosse um castelo de cartas, nesse caso, um castelo de cadeiras. Aí ela pensa que é coisa das crianças, ela desorganiza e daqui a pouco aquilo volta a ficar daquela maneira. E a Diane encontra na cozinha uma área que meio que faz uma traquinagem com as pessoas. Quando a criança senta lá, ela escorrega. Que viagem é essa, velho? E a Diane, ao invés de ficar assustada com isso e pensar, caraca, eu tô aqui num lugar assustador demais com demonstrações satânicas, ela acha mó da hora. Ela briga com as crianças, chama o maridão, fala, escorrega aí também. E vocês ainda têm dúvida de que aquela erva lá era a diaba, hein? Mano, você tem algum problema? Mas tudo isso serve para Diane começar a levar um pouco mais a sério as coisas que a Caroline tá falando. E bem que ela faz, porque nessa noite uma nova tempestade chega ali no Cuesta Verde e dessa vez ela não só faz com que a árvore fique mais assustadora, mas ela faz com que a árvore ganhe vida, já que essa árvore invade a casa e leva o pequeno Rob. Enquanto isso, Caroline fica sozinha no quarto dela, de boas, quando de repente o armário se abre e ela é sugada por um portal que a leva até outra dimensão. Nárnia? Um pouco pior. Bem-vindo à cidade de São Paulo. Entre uma treta e outra, o filme consegue mostrar muito bem essa família, tá ligado? Aos moldes do que o Spielberg costuma fazer. Então tem partes engraçadas, tem partes divertidas ali da dinâmica familiar. Claro que tem esse lance da Jamba, que é um pouco curioso você ver os pais fumando, mas tirando isso, parece uma família muito comum e uma família realmente incrível, né? Que família mais feliz! Mais do que isso, é uma família Spielbergiana, entendeu? É aquela família que a gente já tá acostumado a ver nos filmes do Spielberg, vai ter a inocência da criançada, vai ter as brincadeirinhas e tudo mais. E aí vem a famosa lenda de que quem teria comandado esse filme, na verdade, teria sido Steven Spielberg e não o Tobe Hooper. O Tobe Hooper já deu declarações falando que não, que isso é balela, ele estava em todas as gravações, foi ele que dirigiu o filme e tudo mais, porém, alguns atores e até um produtor já falaram que a verdadeira força criativa de Poltergeist sempre foi o Steven Spielberg, que ele teria sido responsável pelos storyboards, que teriam depois sido apenas seguidos
pelo Tobe Hooper, e mais do que isso, que o Spielberg esteve presente em praticamente todas as rodagens do filme. Durante a gravação, ele estava lá fazendo apontamentos pro Tobe Hooper e alterando algumas coisinhas. Calcula o Tobe Hooper com a câmera na mão, ele posiciona ali no personagem, aí o Spielberg vai atrás... um pouquinho pro lado. E se tu pedisse pra ele falar não sei o quê? E se tu fizesse assim, assado? Foi mais ou menos nessa vibe. Isso daí é mentira. E assim, pra piorar essa situação, o próprio Spielberg deu uma declaração muito infeliz, na qual ele disse que o Tobe Hooper não era exatamente o cara que decidia as coisas, que respondia as perguntas na hora. E aí ele comentou tipo assim, pô, se eu tô no set, alguém pergunta e eu vejo que ele não responde, então eu respondo. E ele acenava pra mim com a cabeça. E esse era o nosso processo criativo, ou seja, quem mandava era o Spielberg, pô. Quem manda aqui sou eu, rapaz! É tipo fazer filme na Marvel, entendeu? Pega a Chloe Zhao lá de Nomadland, vencedora de Oscar e tudo mais, e manda ela fazer o Eternos. Jura que não tem um cara lá na produção com um boné falando que não pode fazer tal coisa, falando que tem que fazer outra? Bom, verdade seja dita, não tem como saber 100% o que aconteceu. Se foi realmente essa parada do Steven Spielberg ter dirigido, o Tobe Hooper ter sido quase como se fosse um ghost director que tava ali só pra emprestar um nome, a gente não tem como saber, mas faria um pouco de sentido, porque olhando esse filme, e até pro conhecimento popular, quase todo mundo admite que ele é um filme do Spielberg, entendeu? Tem muita gente que nem sabe que o filme não foi dirigido pelo Spielberg. Tanto é que quando ele começa nos créditos, o nome do Spielberg aparece o tempo todo, porque ele foi produtor, porque ele foi roteirista, porque ele fez o café. A Universal, inclusive, tomou um processo por ter dado mais créditos criativos ao Spielberg do que ao Tobe Hooper, que ficou o tempo inteiro em segundo plano. Fico de xereca! Carol Anne desaparece, a mãe fica muito preocupada, fica desesperada, mas no dia seguinte ela começa a ouvir, vindo da televisão, vindo da casa, uma voz que parece muito a da filha dela. No inglês, a gente vai ouvir a voz dessa criança. No dublado, a gente vai ouvir as seguintes frases. Mamãe, eu tô aqui, mamãe. Mamãe, me ajuda, mamãe. Socorro, mamãe, eles me pegaram. Mamãe, eu quero você. Mamãe, eu não estou vendo você. Onde você está? Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Criança. É um adulto, um cara de 37 anos dublando a Carol Anne. Eu não sei quem é o dublador da Carol Anne, tá? Mas esse filme tem aquele lance clássico dos anos 80 que era o adulto dublando criança. E nesse filme especificamente é a voz mais chata que você pode imaginar. Ela beira o insuportável, cara. É um timbre que parece que ele vai estourar os tímpanos de quem tá ouvindo. Não é tipo assim, ó, mamãe, socorro. Não, é tipo assim, mamãe, me ajuda, mamãe. Cara, insuportável, velho. Ó, vou dizer uma coisa, tá? Aqui no Pio a gente fala sobre vários filmes, várias sagas, e tem muito filme, muita saga que não vai ser atrapalhado pela dublagem, você até pode ter uma experiência tão boa quanto às vezes, mas nesse caso aqui, em Poltergeist, a dublagem pode te atrapalhar em alguns momentos, tá? E não só pelo fato de ter esse adulto dublando a criança, mas também porque na versão original do filme legendada, tinha alguns efeitos que eles colocavam na voz da Carol Anne a partir do momento que ela desapareceu, que tornavam essa experiência um pouco mais assustadora e não tão cômica quanto é em português do Brasil. Isso é bem melhor! Desesperada com esse som assustador de um adulto fazendo voz de criança, a Diane acaba chamando a Martha Lash para ajudar ela, entendeu? Que é uma parapsicóloga, ela tem experiência com esses casos, então ela vai lá com seus dois assistentes e começa a fazer vários testes na casa. E você que já deve ter assistido Invocação do Mal, vai perceber que realmente parece bastante na questão dos equipamentos, eles têm um microfone, uma câmera, várias coisas que os parapsicólogos utilizam. A diferença é que aqui os móveis flutuam e você acredita a todo momento que é real. Real, porque os efeitos são muito bons, mas ao mesmo tempo um pouco cômicos, né? Porque essas cenas, elas não são exatamente assustadoras. Elas são diferentes, estranhas, até engraçadas. E um desses assistentes ainda acaba sofrendo uma traquinagem de um espírito que faz com que ele sinta que o seu rosto está derretendo no banheiro. Isso é bem feito. Eu achei, pelo menos. Eu fiquei assustado.
Do nada o filme vem com body horror, desse rosto derretendo e tal. Bizarro, tá? Isso aqui sim foi dirigido pelo Tobe Hooper, tá? Cara chato da porra. Com os paranormais ali, os espíritos fazem a festa. E aí o pessoal percebe, caraca, a gente não é apto o suficiente para combater esse mal e ajudar essa família. Temos que recorrer a Minnie Lorraine Warren. Here comes a new challenger. Isso mesmo, aqui vem ela, baixinha, com uma voz esquisita, mas cheia de conhecimento e também com um estilo meio coach, né? Porque ela faz um puta de um discurso aqui. Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas e outras parece que não saem do lugar? Enquanto a Minnie Lorraine Warren conversa com a Diane, vai se adaptando à casa, o Steve é chamado para conversar com o patrão dele. O Steve é um corretor imobiliário, o principal vendedor dos imóveis ali em Cuesta Verde, e agora a empresa onde ele trabalha vai fazer um novo loteamento. E aí o chefe chama ele e fala: ó, Steve, eu conto contigo, tu é meu melhor vendedor, cara, vai ser muito legal. Olha onde é que vai ser esse novo loteamento. E aí o Steve fala: pô, mas tem um cemitério aqui. E aí o chefe dele diz: mas isso não é um problema, porque o Cuesta Verde também foi feito onde tinha um cemitério. A gente só tirou o cemitério e deu tudo certo. Então agora a gente vai repetir a fórmula aqui. E o Steve fica meio cabreiro com isso, tá? Então foi por isso? Sabendo que eles estão alocados em cima de um local onde já foi um cemitério, ele volta pra casa e lá está a Lorraine Warren. Não. A Minnie Lorraine Warren. E lá está a Minnie Lorraine Warren e ela descobriu algo muito importante. Parece que a entrada para esse mundo paranormal é lá no closet da Carol Anne e a saída é na sala da casa. Sabendo disso, eles bolam um plano para resgatar a garota, que é um plano super elaborado no qual eles vão colocar uma corda no closet, essa corda vai sair na sala e a mãe da Caroline, a Diane, vai entrar ali, tentar socorrer a garota e sair lá pela sala, entendeu? E para mostrar que essa situação não vai ser fácil, ela vai na corda, entra no closet e de repente já emerge um rosto assustador lá de dentro, o rosto da própria besta. É da hora, tá? Eu sei que não é exatamente assustador, mas é um design massa, não sei explicar, eu curto. Aliás, nada nesse filme é exatamente assustador. Esse aqui é um filme de horror para toda a família. Então ele é um filme que parece que em momento algum vai assustar você, entendeu? A única parte que não é para toda a família é aquela do rosto no espelho, que deve ter sido dirigida pelo Tobe Hooper, entendeu? Aquele lá foi o momento que o Tobe Hooper falou: ô Spielberg, e se a gente fizesse o rosto derretendo, cara, isso é muito maneiro e tal. Tá, vai lá, o filme é teu, vai. Vou fazer. Obrigado, pai. E eles conseguem resgatar a Carol Anne, eles ficam muito felizes e tal, e ao invés de dar no pé naquele dia ali mesmo, eles resolvem esperar mais um dia. É que eles vão ter que pagar uma pousadinha, né? É caro. Então o Steve resolve que vai se demitir daquele emprego, porque ele não concorda com o que foi feito. O pessoal foi lá e tirou só as lápides e deixou os corpos lá embaixo. Pô, isso tá muito errado. Então ele não quer mais trabalhar naquela empresa e eles se preparam pra ir embora. Só que naquela noite mais uma tragédia acontece, porque desta vez nosso querido garotinho, o Rob, é atacado pelo palhaço. E essa aqui é uma das cenas mais famosas do filme e talvez a mais assustadora, né? A única cena assustadora do filme, eu diria. E a Diane, no meio dessa tempestade, é arrastada pra fora e ela acaba caindo no buraco onde seria a piscina. E aí começa a encher de água e vários corpos começam a aparecer lá. Essa cena dos corpos na piscina também é uma cena muito memorável. Aqui tem outro detalhe meio mórbido da produção, que dizem que o pessoal utilizou alguns restos humanos reais, algumas ossadas e tal. Oi? Segundo a produção é porque era muito real e barato de utilizar, entendeu? Só que é meio bizarro pensar que a atriz estava numa piscina cheia de água com restos humanos reais, né? Tá muito errado isso. Nesse desespero, com o Rob sendo atacado do outro, a Diane morrendo afogada numa piscina com corpos, os vizinhos dos Freelings percebem a situação, vão lá, ajudam a mulher, ela consegue resgatar as crianças. De repente o Steve, que tava fora, aparece ali de carro e esse pessoal não espera mais nem um segundo. Eles zarpam dali, enquanto vários corpos emergem no Cuesta Verde. A casa dos Freelings simplesmente implode, ela é completamente destruída e essa família zarpa dali de carro, vai direto para um hotel onde eles só querem dormir em paz. É justamente por isso que antes deles descansarem de uma vez por todas, o filme termina com o Steve pegando a TV de dentro do quarto do hotel, botando na rua e trancando ela lá fora. Essa cena é muito boa. Essa cena é boa.
Poltergeist, o fenômeno, custou 10 milhões e faturou 121 e foi bem recepcionado nas críticas também. O pessoal gostou das cenas de terror e tal, ao mesmo tempo que consideram um filme divertido. E de fato, esse aqui é um dos filmes bem falados quando vão comentar sobre filmes de espíritos, de assombração e tudo mais. Só que, sinceramente, na minha opinião, é um filme que não envelheceu tão bem como outros que a gente viu aqui, como A Profecia, O Iluminado, O Exorcista. O Poltergeist, ele tem um estilo diferente desses, ele é um pouco mais aventuresco, que é uma coisa que não me apetece muito não, tá? Não é do meu gosto. Cara, o Poltergeist envelheceu que nem leite, tá? Foi assim que esse filme envelheceu, infelizmente. Ele continua tendo essas cenas icônicas que a gente sempre vai lembrar, a menininha na frente da TV, Palhaço. Tem aquele palhaço assustador, tem a piscina com os corpos, ele tem vários momentos que são muito memoráveis, mas de modo geral ele é um filme que já não assusta, que tem alguns efeitos que ficaram muito ultrapassados e que também tem essa cadência de filme família que parece que não combina tão bem, sabe? Eu não sei se isso tem a ver com o fato de ter o Tobe Hooper e o Steven Spielberg na produção, mas pra mim Poltergeist parece um filme que tá sempre transitando entre o terror e o filme família de uma maneira um pouco brusca, sabe? Ele, na verdade ele é natural, ele consegue fazer isso com uma certa naturalidade, mas não me apetece. Não sei se é tão natural. Eu já adorei esse filme. Hoje, cara, não consigo mais. Eu não sei se é tão natural assim, porque como a gente comentou, ao mesmo tempo que tem aí os espíritos e eles não têm uma forma muito agressiva que faria com que você possa olhar esse filme com a sua família, tem a cena do espelho, que o rosto do cidadão simplesmente derrete. Parece que essa cena não faz parte de Poltergeist, mas ela tá aqui, entendeu? Então realmente parece um filme que é meio inconstante no tom, né? Mas o que importa é que esse filme fez muito sucesso, foi bastante influente e pouco tempo depois recebeu uma continuação. Lançado em 1986, novamente com o roteiro de Michael Grace e Mark Victor, mas agora com a direção do tal do Brian Gibson de A Jurada. E detalhe, agora que o Steven Spielberg podia ter vindo dirigir, ele não quis, agora ele ficou em casa. E o Tobe Hooper também não quis. Eu não quero mais isso. Poltergeist 2, o outro lado, abre com dois indígenas fazendo algum tipo de ritual. Um deles é o tal do Taylor, um nome que é muito comum entre nativos, e o outro é um já conhecido aqui no Brasil, Didi. Cara, esse cara é igual o Didi. O Renato Aragão tá nesse filme fazendo um nativo. A verdade é que esse ritual não serve pra muita coisa, é só um show-off de poder e mostrar que o Taylor é brabo. É como se o Didi estivesse passando o conhecimento dele pro Taylor, e agora o Taylor vai ter missões pra fazer. E a primeira missão dele é dada justamente por ela, a Minnie Lorraine Warren, que chama o Taylor. Aparentemente eles tinham o WhatsApp um do outro, eles se comunicam. O Taylor vai até o Cuesta Verde e ele encontra o bairro inteiro, todo o conjunto habitacional devastado. E ali pertinho da casa dos Freelings, onde era a casa dos Freelings, foi descoberta uma caverna que tá cheia de corpos. O Taylor entra nesse local para dar uma analisada e ele sente a presença do coisa ruim, do mochila de criança, do capiroto. É o diabo! Ele olha pra isso e percebe: tem que ver isso aí, tá? Tem que ver isso aí. E mais do que isso, ele tá louco pra arranjar sarna pra se coçar. Então ele decide que ele vai ir atrás da Carol Lane, porque a besta está atrás da pequena garota. Por quê? Porque sim. Porque sim, não é resposta. Em paralelo a isso, a gente acompanha os Freelings, que já estão um pouco mais tranquilos, que passou um ano daquele episódio tenebroso, porém a Carol Anne continua muito bizarrinha, tá? Ela faz uns desenhos estranhos, ela também consegue adivinhar as cores da lã e tal. Ela faz um monte de coisa que deixa claro que ela não é normal, né? Eu tenho probleminha. Cara, ela faz o bingo da criança endemoniada aqui. Primeiro ela faz desenho de criatura, de homenzinho que vai buscar ela. Depois ela começa com esses papinhos de adivinhar a cor das coisas. Ela demonstra que ela tem dons. E a avó da garota chega ali pra falar o seguinte: olha só, você tem dons que nem a sua mãe. A avó da garota começa a suspeitar que ela tem um poder de clarividência, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Só que infelizmente a véia acaba rodando a baiana antes de poder fazer algo com essa informação, já que nessa mesma noite ela morre. Num frame congelado. Percebeu isso? Do nada veio um frame congelado durante 2 segundos. Eu fico assim, que isso? Sério que não dá pra gravar essa véia deitada um tempo mais?
Já a Diane tem que seguir sua vida sem a mãe agora e com a sua filha, demonstrando algumas coisas estranhas. Mas uma coisa muito mais assustadora do que as habilidades dessa garota é um certo velho bizarro que aparece lá de chapéu e acaba atraindo essa garota. E começa a trocar uma ideia com ela e tal, tentando levar ela junto. E nesse momento a gente pensa, meu Deus do céu, a criança não vai com esse velho. Mas por sorte a Diane aparece ali e consegue afastar o velho. Sabe daqui, meu! E só um detalhe, tá? Fica bem claro que esse velho é um grande mal, porque ele é tipo a Lince Negra, ele consegue passar pelas coisas, sabe? Então não é uma pessoa normal já, né? Lince Negra. Assim como a Carol Lane, que nessa mesma noite recebe uma certa ligação num telefone. Essa ligação é da sua avó recém-falecida. E aqui fica claro que agora que os Freelings não tem mais um televisor em casa, os espíritos partiram para um plano B e estão atacando através do telefone. Através do telemarketing. Coelce, Natália, boa tarde. Por gentileza, com quem eu falo? No primeiro filme eram 3 filhos, aqui só tem 2 crianças. A gente pensa, cadê a Dana? Ela aparece no primeiro filme e tal, e aqui ela nem é citada. No livro que fala sobre o segundo filme, eles citam que ela estaria na faculdade. Mas o motivo para o personagem não voltar no filme é um pouco pior, né? Na verdade, a atriz Dominique Dunne, que tinha apenas 22 anos, foi assassinada pelo seu namorado pouco antes de começarem as gravações desse filme. E aí ficou um pouco complicado trazer ela de volta para as gravações. Mas é um problema de roteiro desse filme, né? Porque eles nem citam, eles podiam falar, ela foi pra faculdade, ela foi fazer tal coisa. No filme eles simplesmente não citam ela e fica meio estranho, né? Onde ela está? E quem também picou o pastel foi o Julian Beck, o velho de chapéu, essa figura assustadora, que morreu logo após o fim das gravações desse filme. Aliás, um dos motivos pelo qual a imagem dele é tão assustadora é que ele estava lutando contra uma doença, então ele já estava bastante debilitado aqui no filme. Tragédia pouca é besteira, ainda tem o Will Sampson, o cara que faz o Taylor, que também morreu 1 ano depois desse filme ser lançado. Ou seja, realmente é uma parada amaldiçoada aí, né? Tem ainda a morte da atriz que faz a Carol Lane, mas essa a gente deixa pra próxima parte dessa saga. Fato é que Poltergeist é considerada uma dessas sagas amaldiçoadas do cinema, justamente porque ela é rodeada de mortes. E muitas pessoas especulam que tudo isso tenha começado lá no primeiro filme, exatamente no momento em que eles gravaram aquelas cenas que tinham restos mortais de pessoas de verdade. Dizem que foi ali que a treta começou. A maldição dos mortos-vivos. Na noite seguinte, uma tempestade chega e nessa saga, tempestade é sinônimo de capiroto. Não é à toa que o telefone da Carol Lane vai tocar, ela vai atender, só que dessa vez não vai ser a vovó, não. Vai ser o Tinhoso conversando com ela. Aquela assombração do primeiro filme está novamente atrás dessa garota. De repente, os brinquedos começam a flutuar, a gente vê as coisas se movendo e começa a pensar, putz, eles vão repetir o primeiro filme. Essa garota vai entrar pra dentro do armário e mais uma vez o pessoal vai tentar resgatar ela, sabe-se lá de onde. Eles farão isso? Mas felizmente não é o que acontece. Esse filme aqui decide que não vai copiar o primeiro. O que a família faz é entrar no carro e sair vazada dali. E um tempo depois, eles encontram o Taylor na frente da casa deles. E eles não entendem o que aquele cara tá fazendo ali, mas ele explica: fui enviado por Minnie Lorraine e preciso ajudar vocês. E mais do que isso, eles precisam ficar naquela casa ali porque eles têm que fazer um processo de acabar com esse mal e a casa é essencial para isso. Obviamente, quando eles veem esse cara bizarro na porta da casa deles, eles pensam que é um maluco e simplesmente dão no pé dali, né? Fizeram bem. Foda-se! Porém, depois que eles vazam dali, eles fazem aquela paradinha pra dar uma mijada, comer um pastel, tomar um caldo de cana e são abordados por uma mulher aleatória com o espírito da avó da Carol Lane. E aí, quando essa mulher maluca se aproxima da Diane e começa a conversar e diz assim, tem que voltar pra lá, eu sou sua mãe, não sei o quê, aí sim ela decide que o Taylor tava falando a verdade e geral volta pra casa. Pode ir até lá, rapaz. Desculpe! E aí eles voltam e o Taylor agora faz parte dessa família, ele vai estar lá acampando no jardim, às vezes ele vai conjurar uma borboleta ou outra, ele tá ali agora, ele virou um anexo da família. As pessoas olham pra ele como se ele fosse um maluco, né? Mas assim, no fundo todo mundo tem dúvida se ele tem poderes ou não. E aí de repente eles estão olhando pra ele parece um cara completamente maluco, só que ele começa a conjurar borboletas. Tem um monte de borboleta na volta dele e aí o pessoal fala assim, olha, esse maluco é brabo, tá? Enquanto o Taylor tá lá com um monte de borboleta na volta, quem aparece na casa dos Freelings é o velho tarado de chapéu. Ele surge ali na entrada, ele se aproxima da Carol Lane, a garota começa a ficar nervosa, então ela já começa a falar, papai, tira ele daqui,
aí, quando o Steve chega lá pra ver o que tá acontecendo, o velho de chapéu tarado tenta convencer o Steve que o Taylor que é uma coisa ruim, entendeu? Fala assim, ó, esse cara tá atrapalhando vocês, não confia nele não. Daí o Steve pensa, vou confiar nesse indígena massa aqui que conjura borboleta ou nesse velho de chapéu bizarro? Vou confiar no Taylor. Ele dispensa esse velho que sai todo assustador daquela casa, acaba desaparecendo depois, só que as merdas continuam acontecendo na vida dessa família. Um certo dia o Robbie tá lá no banheiro, se olhando no espelho, e daqui a pouco o aparelho dentário dele começa a atacar ele. Começa a virar um bagulho gigantesco, e aí o Steve tenta ajudar, e aí enche o banheiro inteiro de aramezinho. E essa cena é massa, tá? Parece até uma cena de Hora do Pesadelo. E no dia seguinte, os Freelings venderam todo esse metal e arrecadaram uma bolada. É caro, viu? Tem um bom negócio a oferecer. Na verdade não, porque quando a Diane consegue ajudar o Steve e o filho dela, eles percebem que isso aí era só uma coisa da cabeça, entendeu? Com esse acontecido, o Steve fica meio pistola, porque ele fala assim, pô, eu tô dando comida em casa pro tal do Taylor e ele não fez nada. Ele deixou a gente passar por essa situação toda. Então ele vai lá cobrar o cara, ele fala assim, ô, e aí, qual é que é? Na hora de jantar tu tá presente, na hora de ajudar o meu filho, não. E aí o Taylor fala, mas é que quem tem que resolver isso não sou eu, é você. Bom, o que eu posso fazer é prepará-lo para combater esse mal. E nesse momento, o Taylor simplesmente pega o Steve e sai dali rumo a um lugar no meio das montanhas super aleatório para treinar o cara. E aí, Noia, vai treinar hoje? Já a Diane, mãe solo, acaba recebendo a visita da mini Lorraine Warren, que comenta o seguinte, esse velho de chapéu aí é a materialização da besta, e ele aparece aqui em formato de Henry Kane, que é um homem que liderava uma seita no passado, uma seita que ia atrás de crianças e que fazia maldades incalculáveis. Harry Kane não é o atacante? É, aquele que jogava no Tottenham, não ganhou nenhum título lá e foi pro Bayern. E agora vai ganhar, né? Não, agora ele não vai ganhar porque depois de 11 anos o Bayern de Munique não vai ser campeão alemão. Realmente uma besta, né? Scheiße! Não, na verdade aqui no filme a gente tem o reverendo Henry Kane, que ele tinha essa seita e ele sempre dizia pros seus seguidores que ia rolar o fim do mundo. E aí num belo dia ele decidiu que ele ia salvar essas pessoas. Ele levou todas elas até uma caverna, só que a data que ele havia previsto para o fim do mundo chegou e nada aconteceu. E em vez de ele deixar essa galera toda ir embora e seguir sua vida, ele ficou preso lá naquele local com todas essas pessoas até que elas morreram. Essa caverna, obviamente, ficava lá na casa dos Freelings e o Henry Kane acabou voltando, porque tamanha era a maldade do espírito dele, que o próprio capiroto falou assim, desce e arrasa de novo. Quer dizer, sobe e arrasa de novo. E agora ele controla as almas dos seus antigos seguidores, que são justamente os espíritos que a gente viu no primeiro filme. Velho escroto. Após o retiro, o Taylor vai embora porque o salário dele só ia até ali. E aí o nosso querido pai de família tem que voltar até a casa e ele tá meio decepcionado porque o intensivão que ele fez aí não ensinou tanta coisa assim, então ele não tá 100% preparado para lidar com o mal. Então ele vai afogar as mágoas na pinga, começa a tomar lá, só que era uma pinga que tinha uma larvinha. E essa larvinha estava infectada com o espírito da besta. E ele engole a larvinha e essa larvinha começa a dar um revertério no estômago dele. E aí ele vai atacar a esposa dele e começa a ficar maluco e tal. E a esposa dele começa a falar, eu te amo, eu te amo. E aí, novamente, o poder do amor vence. I love you. Believe me, I love you. Nesse momento, o Steve começa a vomitar aquela larvinha que ele engoliu. Só que agora ela não é mais uma larvinha. Ela é uma criatura horrorosa, asquerosa, que começa a atacar ele. Mas graças aos ensinamentos do retiro espiritual que ele fez com o Taylor, agora o Steve sabe soprar fumacinha e aí ele destrói a criatura. Ele já sabia soprar fumacinha lá no primeiro filme, tá? Só que era outra fumacinha que ele soprava. Esse filme aqui tem vários elementos que eu gosto bastante. Primeiramente, o Henry Kane é esse personagem realmente magnético. Ele tem esse visual que a gente sabe agora do detalhe mórbido da produção que realmente o ator estava pela bola 8, mas realmente a atuação dele, o jeito que ele olha para os personagens é muito assustador. E também tem detalhes de produção bacana aqui, como a cena lá dos arames do dente do garoto, ou essa criatura que nasce do vômito do personagem principal. Cara, é uma criatura assustadora, tá ligado? Você olha pra ela, essa
arrastando no chão e tal, efeito prático, é da hora. Porém, a história desse filme aqui tem muita balela no meio, né? Nossa, tem muita balela. O início lá do Taylor com o Renato Aragão não serve pra nada. Aquilo ali não vai pra lugar nenhum. Todas as vezes que o Taylor tá em cena, aliás, parece que ele só existe pra criar alguns artefatos pro roteiro meter uma salvação milagrosa em momentos inesperados, assim, sabe? Então, tipo, o Steve tá sendo atacado por aquela criatura, meu Deus, ele vai morrer. Não, pois ele aprendeu a soprar fumaça. Aí ele pega, sopra a fumaça do vape, puxa o vape e aí ele destrói a criatura, entendeu? Então ele tem vários desses momentos aleatórios. E todo o poder da Carol Lane, da mãe dela, de clarividência também podia ser completamente cortado fora do filme porque não agrega em nada. Mas ele tem esses bons elementos. E essa criatura que o Steve vomita é muito boa, tá? Ela foi criada ali pelo H.R. Giger, que é aquele artista plástico que também criou o Xenomorfo. Só que esse cidadão, que é suíço, apaixonado por queijo, por canivete, por chocolate... E pênis. Não queria... Ele gosta de pênis, ele bota pênis em várias das esculturas dele, é verdade isso. Que safadeza é essa aí? Não só isso, ele bota outras coisas também, mas ele é um grande apaixonado pela Suíça, não queria sair de lá, fez o famoso trabalho home office. Ele passou as ilustrações, deixou o pessoal realizar isso nos Estados Unidos e foi ver o resultado final somente no filme. E achou uma grande merda, né? Mas a gente gostou bastante do resultado, a criatura é assustadora. Só achou uma merda que não pegou uma passagem, foi para os Estados Unidos e fez, caralho. Eu acho que o que ele achou ruim mesmo é que ele fez vários designs para várias coisas e parece que utilizaram só um ou dois no filme inteiro, entendeu? Então eu acho que ele ficou meio pistola, assim, do tipo, pô, trabalhei e nem usaram o meu negócio. Mas foi pago? Foi pago. Então não reclama. Então cala a boca! Kane tenta atacar a família com objetos da casa, só que agora eles têm os conhecimentos de como se proteger. E eles vão até Cuesta Verde, porque eles estão atrás do Henry Kane original, daquele corpo, daquela caverna. E chegando lá, eles têm essa missão junto com a Lorraine Warren de acabar com esse sinal dentro da caverna, entendeu? Só que quando eles estão fazendo essa expedição lá em Indiana Jones, a Diane e a Carol Anne acabam sendo engolidas para alguma coisa muito bizarra. É tipo uma dimensão paralela. É uma espécie de limbo, um local de passagem entre o mundo dos mortos, o mundo dos vivos, e aí essas duas são capturadas, o Steve começa a ficar meio perdido, mas felizmente ele encontra o Taylor curtindo uma fogueira ali dentro da caverna, então ele já se une com o Taylor e de repente toda a família está nesse universo. E ali a gente vê uma cena maravilhosa da Carol Lane flutuando num fundo verde, desesperada, se perdendo da sua família, indo para o além. Só que a família se junta, usa os poderes conjuntos, conseguem fazer alguma maracutaia. A avó aparece, aquela avó que eu achei que tava no filme para nada, ela reapareceu aqui no final para guiar a Carol Lane. E sabe o que ela fala pro Henry Kane, demônio, hein? O que ela fala? Sai de reto! O sangue de Jesus tem poder! No final, a família fica feliz, tranquila, livre desse mal. E o querido Taylor fala, pô, ajudei vocês pra caramba, né? Posso ficar com o carro? E o Steve fala, pode ficar com o carro. Aí o Taylor vai embora e a família não tem como sair do Cuesta Verde, afinal de contas é um local muito isolado. Taylor! Whoa! The car needs me, Taylor! Poltergeist 2, o outro lado, custou 19 milhões e faturou 75. E apesar do sucesso comercial, esse filme foi criticado por muitas pessoas, porque tem um estilo meio diferente do primeiro, e aqui parece mais uma continuação caça-níquel, porque, bem dizer, é isso mesmo, né? O primeiro filme já encerrava a história, já tava legal, só que aqui eles fazem uma nova história que, sinceramente, por mais que os críticos não tenham gostado, me interessou. Eu não sei explicar por quê. Quer dizer, eu sei explicar, eu gosto de vários conceitos desse filme, como maquiagem, como trilha sonora, como até alguns ambientes que eles criam, tá ligado? Que são um pouco mais abstratos, mas que eu curto, entendeu? É uma jornada um pouco diferente da primeira, mas eu gosto. É que esse filme aqui tem um tom mais próximo do horror e menos da aventura. Ele é um filme menos aventuresco que o primeiro. Então ele tem, inclusive na figura central ali do Henry Kane, uma imagem muito mais assustadora do que a gente tinha no primeiro filme, entendeu? Aqui a gente tem a materialização desse mal que está atrás da Carol Lane. Ele é um filme que tem mais essa pegada de horror, que também me agrada mais do que o primeiro por ter isso, mas de fato a história dele é mega bagunçada. A introdução do Taylor e do Didi aqui é completamente perdida. Senti falta do Didi no resto do filme, não vou mentir.
Dizem que boa parte disso aconteceu porque o estúdio tinha muita pressa para lançar o segundo filme e aproveitar o hype do primeiro, então várias cenas que estavam previstas não foram rodadas e outras que acabaram sendo gravadas foram removidas do corte final desse filme. Felizmente, isso acarretou num filme de 1h29, que é sempre proveitoso, né? Toca aqui! Sempre proveitoso. Se o filme não é muito bom, 1h30 é seguro, entendeu? Agora pensa um filme que não é muito bom com 2h20. Ele vai virar um filme ruim. Pensa no filme que não é muito bom e tem 2h40. Aí ele vai virar um filme lixo. Mesmo assim, é importante dizer que Poltergeist 2 tem uma continuação, e é isso que veremos no próximo vídeo dessa saga, o terceiro filme e o remake. Então é isso, pessoal. Se você não quer ser visitado pelo velho de chapéu, deixa um like no vídeo agora mesmo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você prefere o primeiro filme ou o segundo de Poltergeist? E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição do vídeo, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que tem Poltergeist lá no seu primeiro episódio. Primeiro episódio era filme de terror que todo mundo gosta, mas a gente não. E aí a gente traz o Poltergeist. Eu não gostava do filme. Só que assim, eu não indico que você escute esse podcast, porque ele envelheceu muito mal. Assim como o filme.